Vamos resolver agora a questão número 14 do vestibular do AMB Morumbi. A questão fala assim pra gente: no final do ano 2000, Paulo tinha o triplo da quantidade de selos que Daniel tinha. Então a gente vai colocar assim, ó. Primeira parte: Paulo, Daniel, tá? 2000, e ele vai fazer referência a 2001 até 2020, tá? Então eu coloquei ali 2000, 2001, 2020. No final de 2000, Paulo tinha o triplo da quantidade de selos que Daniel tinha. Então, se Daniel tinha X, Paulo tinha 3x, tá? O triplo dele. De 2001 a 2020, a cada ano, função afim, hein? Paulo juntou mais 100 selos e Daniel juntou mais 400 selos. Pessoal, de 2001 a 2020 é um período de 20 anos, tá? Só vou recortar aqui para a gente ter espaço ali, ó. Período de 20 anos, tá? Então, nesses 20 anos, o que aconteceu? Paulo juntou 100 selos por ano, então ele juntou 100 vezes 20. Daniel juntou 400 selos por ano, então ele juntou 400 vezes 20, tá? Daniel, de maneira que, ao final de 2020, Daniel agora tinha o triplo de quantidade de selos que Paulo tinha. Portanto, o X mais 8.000 de Daniel é o triplo de 3x mais 2.000 de Paulo, tá? Resolve com carinho, a gente chega que o x vai valer, vamos fazer a continha aqui, ó, 9x com esse x aqui, 8x, 6.000 com esse 800, 2.000. Então o x vale 250, tá? Então lá no final dos anos 2000, o Paulo tinha 750 e o Daniel tinha 250. No final do ano 2000, a quantidade de selos que Paulo excedia a quantidade de Daniel em 500 selos para essa questão. Alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 13 do vestibular 2026 do AMB Morumbi. A figura dá uma função do primeiro grau que relaciona temperatura no y, vou colocar aqui para gente, ó, temperatura com o horário, tá? Com o horário. E ele fala que ele começa a medir a partir do meio-dia. Tá vendo esse menos 3 aqui, ó? Ele vai falar pra gente que esse menos 3 aqui significa que a temperatura às 9 horas da manhã foi 0 graus. E ele quer saber a temperatura ao meio-dia. Ou seja, como ele começou a medir ao meio-dia, então deixa eu ampliar um pouquinho aqui para a gente fazer a continha. Nesse ponto aqui é o meio-dia, tá? Deixa eu colocar aqui pra gente, ó. Vou até colocar com uma. Pronto. Aqui é o meio-dia, tá? Ele quer saber onde cruza ali. Tudo bem? Onde cruza o eixo Y, tá? Lembra que toda função do primeiro grau, quando a gente tem o gráfico, a gente pode olhar para uma proporção, tá? Como assim, Rodrigo? Olha só. Se eu traçar aqui uma horizontal, perceba essa variação vertical de 12 é isso, né? Não, 10. Ah, 12 é zero. Eu não sei. Eu não sei. Ah, é verdade. Então é esse cara que eu quero saber. Então aqui eu vou colocar um A. Isso, obrigado. Tá? Então aqui eu vou colocar um T, T de temperatura. Tudo bem? E aí aquela variação ali, ela fica 10 menos T, né? Então aqui fica 10 menos T. Aqui vale 2, tá? Aqui vale 2 porque vai de 0 até 2. E aí, se eu pegar essa parte aqui, ó, essa parte aqui é 3, tá? Aqui é 3. Deixa eu colocar aqui para você. Aqui é 3 e aqui é t.
tá? E aí eu tenho semelhança de triângulo, né? Tem a proporção que a gente pode montar. Então a gente vai montar uma regrinha de 3 aqui, e aí a gente vai ter o seguinte: vertical, horizontal, vertical, horizontal, tá? Então 2t é igual a 30 menos 3t, 5t é igual a 30, então t vale 6, tá? T vale 6. E aí a gente chega que a temperatura ao meio-dia, 6 graus Celsius para essa questão. Alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 7 do vestibular 2023 da Unifacef. Sejam MN respectivamente as raízes. Raízes. Quando ele falar para a gente em raízes, toda vez que ele fala em raízes das funções, é onde o gráfico cruza o eixo y. Então, acho que vale a pena colocar aqui para a gente raízes das funções é quando o y, que é o f de x, que é o g de x, nesse caso, é quando ele vale zero, tá? Quando ele vale zero. E aí ele fala assim para a gente, Mn são as raízes das funções polinomiais do primeiro grau. Então, veja, se eu pegar f de x, a raiz dele é quando 3x mais 12 é igual a zero. Então, o x vale menos 4, tá? Esse menos 4, respectivamente, é o m, tá? Aqui, g de x, fazendo a raiz, a gente vai ter o seguinte. Aqui, a gente tem menos 2x mais 16 igual a zero. Então, daqui a gente tira que o x é 8 e esse cara é o n. Portanto, juntando o m, juntando o n, a gente vai ter que m mais n é igual a 4, tá? M mais n é igual a 4. Ele quer esse cara que está aqui, ó. Ele quer f da g da soma, tá? Se m mais n é igual a 4, primeiro eu calculo a de dentro. M mais n é igual a 4. Então, daqui a gente tira que g de 4 é 8, tá? G de 4 é 8, porque fica menos 2 vezes 4 mais 16 dá 8. E, portanto, f de 8 é igual a 3 vezes 8, 24, mais 12, 36 para essa questão. A alternativa D. Vamos resolver agora a questão número 14 do vestibular 2023 da Unimes. Ele deu um gráfico e aí ele faz uma análise desse gráfico, tá? Ele fala assim, ó, astrônomos descobriram uma determinada estrela que, comparada ao Sol, possui massa 75% maior. Vamos lembrar? Toda vez que é uma porcentagem maior, tem um fator de multiplicação, tá? Quando ele fala pra gente que é 75% maior, então nesse caso que está aqui, o fator de multiplicação, que eu vou chamar de f, é 1,75, tá? Pega o valor inicial e multiplica por 1,75. O valor final é 75% maior do que o inicial, tá? Esses dados estão registrados no gráfico a seguir, que é esse gráfico que eu reproduzi ao lado aí para ficar um pouco melhor para a gente entender. Admitindo-se que a relação entre massa e luminosidade seja sempre dada conforme a reta descrita no gráfico, e aí ele quer saber, ele quer saber para que uma estrela tenha luminosidade 19 vezes maior, ele quer saber quantos por cento ela é maior que o Sol. Pessoal, como ele falou na reta, então a gente vai ter a reta aqui, ó. Eu vou desenhar a reta sobre a outra, então vai ser contínuo assim, tá? Ela continua.
E aí ele quer saber 19 vezes. E aí 19 vezes tem uma coincidência. Tem uma coincidência. Qual é a coincidência? Tá vendo aqui, ó, que do 1 até o 10, deixa eu colocar aqui para você. Tá vendo que do 1 até o 10 aqui tem uma, opa, escapou aqui, ó. Tá vendo que do 1 até o 10 aqui, ó, deixa eu colocar aqui para você. Tem uma distância de 9 aqui. Se eu subir esse 9 a partir do 10, vai chegar exatamente naquele que ele quer, que é o 19. Então é isso que eu vou fazer, tá? Deixa eu colocar aqui para você. Então vai mais ou menos aqui, ó. Então vai mais ou menos aqui. Deixa eu colocar aqui para você. Aqui também vai ser 9. E aí eu vou puxar o gráfico aqui, ó. Vou puxar o gráfico aqui, mais ou menos aqui. Deixa eu colocar aqui para você. E aí a ideia é a seguinte: como a gente tem semelhança de triângulo ali, ou como a gente tem uma proporção dada ali, pronto, voltei. Como a gente tem uma proporção dada, o que acontece? Vai ser tudo proporcional àquilo que a gente já tem, tá? Então olha só. Ali eu tenho 9, variou do 1 até o 10. Se eu tenho 9 na vertical, então perceba que na horizontal varia 0,75, tá? 0,75 horizontal, 9 vertical. Ah, Rodrigo, então peraí. Se eu tiver uma variação de 9 aqui, aqui também vai ser 0,75, é exatamente isso, tá? É exatamente isso. Portanto, esse ponto aqui, onde é 19 vezes mais luminoso, ele é 2,5% maior. E se é 2,5% maior, não, 2,5 vezes, né, maior, tem um acréscimo de 150%. Portanto, é 150% maior do que o Sol, alternativa D. Vamos resolver agora a questão número 15 do vestibular 2023 da Unimes. A questão fala assim: considere as funções f de x e g de x, em que cai um número real. Tá. Sabendo que g da f de 5 é igual a 1. Então, primeira parte da resposta. Ó, g da f de 5. O que a função g faz com o elemento do domínio? Aqui está o elemento do domínio, tá? Ó, aqui está o elemento do domínio. O que a função g faz com o elemento do domínio? Copia, tira 3. Então, g da f de 5 é f de 5 menos 3. E ele falou para a gente que isso aqui dá 1. Portanto, f de 5 é igual a 4, tá? F de 5 é igual a 4. O que a função f faz com o elemento do domínio? A função f com o elemento do domínio, ela dobra e soma k, tá? Portanto, segunda parte da resposta, f de 5 é 10 mais k, e isso aqui ele falou, a gente chegou que é 4, então daqui a gente tira que o k é menos 6, tá? K é menos 6. Pronto. Se o k é menos 6, então a gente tem o seguinte, terceira parte da resposta aqui. Se o k é menos 6, então eu tenho que f de x é igual a 2x menos 6. Eu tenho que g de x é igual a x menos 3. Eu tenho que g de 5 é igual a 5 menos 3, que dá 2. Portanto, f da g de 5 é f de 2, que dá 4 menos 6, que dá menos 2, para essa questão alternativa D. Vamos resolver agora a questão número 14 do vestibular da Unimes 2025.
A questão fala assim: considere que a constante real Q representa a capacidade total em litros de um reservatório e que a função, ó, então vamos tentar fazer uma interpretação aqui. A função f de x igual a Q menos 90x representa o volume f de x em litros de água que ainda restam nesse reservatório. Primeira interpretação importante, hein? Primeira interpretação importante. Na variável x, deixa eu colocar aqui, ó, x, f de x. Essa função é uma reta, tá? E ela é uma reta decrescente, porque o número que multiplica o x é negativo, tá? Então, ela vai estar aqui, deixa eu colocar aqui para você, ela vai estar mais ou menos aqui, tá? Esse valor inicial aqui é quando o x é zero, portanto, vale Q, tá? Vale Q. E esse valor final aqui é quando o y vale zero. Então, ele vale Q sobre 90. Agora tem um detalhe. O que é esse menos 90? É o que a gente chama de taxa de variação. A taxa de variação é o quanto varia em f de x para um positivo no x. Então, o que significa isso? Que quando eu olho para esse menos 90 que está aqui, significa qual é a unidade? X horas. Então, significa que mais uma hora implica em menos 90 litros no reservatório, tá? A ideia é essa, tá? A ideia é essa. E aí a gente vai tirar a informação a partir do que ele deu. Com o reservatório cheio, esta bomba foi acionada. E após 2 horas de funcionamento, ainda restavam 1.125 litros. Então, vem comigo aqui, ó. 1.125 depois de 2 horas. Depois de 2 horas. Então, o que significa isso? Que se eu retorno 2 horas, se eu volto para o começo, eu tenho que acrescentar 180 litros, tá? 180 litros. Então, significa o seguinte, que se eu voltar 2, vou até colocar aqui, ó. Se eu voltar 2, então, ó, mais 1 hora, menos 90. Então, menos 2 horas, mais 180. Então, isso significa que inicialmente no reservatório tinha 1.305 litros, tá? Então, o que é 1.305? Tudo bem? E aí a pergunta dele é o tempo total que essa bomba precisa para esvaziar o reservatório completamente cheio. Portanto, se o Q é igual a 1.305, então daqui a gente tira que Q sobre 90 é igual a 14,5. Então, depois de 14,5 horas, o reservatório vai estar completamente vazio, ou seja, 14 horas e 30 minutos. Então, para essa questão, alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 11 do vestibular da FAMEMA 2022. A questão fala assim: estudando certa espécie de grilos, biólogos descobriram que o gráfico da relação entre o número de vezes que o grilo canta por unidade de tempo e a temperatura é aproximadamente uma reta. Então, eu vou colocar aqui as duas grandezas, tá? Ó, canto, temperatura, tá? Canto, temperatura. Isso aqui vai ser uma reta, tudo bem? Então lembra que é linear, lembra que tem uma proporção, lembra que a gente pode de repente usar uma regra de 3 para ajudar, tá? Aí ele fala assim pra gente: sabe-se que essa espécie de grilo canta 96 vezes por minuto a uma temperatura de 18 graus Celsius, tudo bem? E 186 vezes
quando a temperatura é de 30 graus Celsius. Se os grilos estão cantando 141 vezes, a temperatura em graus Celsius é... Pessoal, o 141 é exatamente o ponto médio entre 96 e o 186. Porque a média deles dá 141. Portanto, a temperatura é a média entre 18 e 30. Portanto, a temperatura é 24. Nesse caso, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 72 do vestibular 2025 da FAMERP. A questão fala assim pra gente. A tabela indica a correspondência entre temperaturas nas escalas termométricas A, B e C. Tá, A, B e C. Sabe-se que TB é MTA mais N e que TC é PTB mais Q, com M, N, P e Q sendo números reais. Ele quer saber a soma dos 4 números, tá? A soma dos 4 números. A gente vai usar a ideia que a gente já tem, tá? Então a ideia é a seguinte: quando a gente tem uma função afim, e eu vou entender que TBTA, TCTB, elas se relacionam por uma função afim, tá? Então eu vou colocar aqui para você, ó, eu vou trazer essa tabela para cá, e aí eu vou ter assim, ó, A, B. Quando a temperatura em A é 4, a temperatura em B é menos 1. Quando a temperatura em A é 10, a temperatura em B é 8. E agora a gente vai usar uma ideia interessantíssima quando a gente fala de função. Se eu olhar para TA e TB, deixa eu trazer a relação aqui, ó. Se eu olhar para TA e TB, o que eu tenho? Que TB é igual a MTA mais N. Tudo bem? MTA mais N. Eu não quero M mais N, então eu vou ser direto. O que acontece quando TA é igual a 1? O que acontece quando TA assume o valor numérico 1? Quando TA é 1, eu tenho que TB nada mais é do que M mais N. Então eu consigo M mais N a partir do momento que eu consigo 1 em TA. Agora veja uma coisa. Eu vou jogar esse cara aqui um pouquinho para cima, para a gente analisar. E aí eu quero esse cara que está aqui, né? Eu quero quando o A é 1, tá? Agora vamos pensar um pouquinho. De 4 ou de 10 para 4, volta 6. De 4 para 1, volta 3. Isso aqui é proporcional porque é uma função afim. De 8 para menos 1, volta 9, tá? Então, de menos 1 até o valor oficial da temperatura igual a 1, então vai voltar 4,5. Portanto, quando o A é 1, qual é a temperatura em B? A temperatura em B é menos 5,5. Portanto, M mais N é menos 5,5, tá? Eu já tenho aquela primeira parte. Agora eu vou fazer a mesma coisa com B e C. Então eu vou trazer aqui, ó, a escala B, a escala C. A escala B eu tenho as temperaturas ali, né? Então eu tenho menos 1. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Eu tenho aqui menos 1 e 3,5. É o correspondente dele em C. E aqui eu tenho 8 e tenho 8. Tudo bem? O que eu quero, né? Ele falou pra gente que TC, deixa eu colocar aqui para você, TC é igual a N, não, P, perdão. P
TB, PTB, mais Q, tá? Mais Q. E aí, para a gente encontrar o Q, o P mais Q, é só eu fazer TB igual a 1, tá? Então, se eu tiver TB igual a 1, então daqui a gente tira que TC nada mais é que P mais Q. Se você quiser tentar fazer igual o raciocínio que a gente fez anteriormente, dá uma pausinha no vídeo e vê a resolução depois. Então, olha só. Se TB é igual a 1, perceba que eu vou ter 1 aqui, ó. Eu vou ter 1 aqui, tá? E agora eu vou fazer a relação entre o total aqui, ó. De 8 para menos 1, subtrai 9. De 8 para 3,5, subtrai 4,5, tá? Subtrai 4,5. De 8 para 1, subtrai 7. Perceba. O menos 9, ou o 9, ele é o dobro do 4,5. Tá? Então, quando a gente olhar para o 8, quando eu subir para chegar na temperatura correspondente, ele vai quebrar a metade do menos 7. Então, vai ser menos 3,5. Tá? Portanto, a temperatura em C correspondente é 4,5. Tá? É 4,5. Tudo bem? Vamos ver a continha aqui. 8 menos 3,5, 4,5. Tá? 4,5. Deixa eu ver. 7, 3,5. É isso aí, tá? É isso aí. Então a gente tem que P mais Q, nesse caso aqui, P mais Q é 4,5, tá? 4,5. Portanto, a soma dos 4 dá menos 5,5 com mais 4,5 dá menos 1 para essa questão. Alternativa correta, alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 16 do vestibular 2022 da FMJ. Ele definiu uma função f, são duas funções afins. Perceba que uma delas tem validade se o x for menor ou igual a 5, e perceba que a outra tem validade se o x for maior que 5. Tudo bem? A primeira coisa que a gente precisa é f de 6. Então perceba que eu vou naquela parte onde o x é maior que 5. E a outra parte que eu preciso é o f de 0, então eu vou naquela parte onde é menor ou igual a 5. Então, primeira parte da resposta. F de 6 é na segunda parte ali, então fica 18 menos 3 vezes 6, multiplicação tem prioridade, então f de 6 é 0, tá? 0. Segundo, eu preciso calcular f de 0, então eu vou naquela primeira parte. Então, f de 0 é 2 vezes 0 menos 7, que dá menos 7. Tudo bem? Então, a expressão que ele pediu, deixa eu colocar aqui para você, ó. Então, essa expressão aqui que ele pediu, nada mais é do que f da f de 6, f de 0, menos f da f de 0, f de menos 7. F de 0 a gente já calculou, né? Menos 7, tá? O menos 7, ele é menor ou igual a 5, tá? Ele é menor ou igual a 5. Então, vai naquela parte rosa ali da definição. Então, fica menos 2 vezes menos 7 com menos 7, tá? 2 vezes menos 7 com menos 7. Então, é menos 7 menos 2 vezes menos 7 dá menos 14, com menos 7 dá menos 21. Portanto, menos 7 mais 21, isso aqui dá 14 para essa questão. Alternativa correta, alternativa E. Vamos resolver agora
A questão número 12 do vestibular 2025 da FMJ. A questão fala assim pra gente. A população de um certo tipo de inseto era composta por 200 mil indivíduos em 1º de janeiro de 22. Então vamos lá, ó. 1º de janeiro de 22. 200 mil. Tá? Vou colocar 200 para não carregar 3 zeros aí. Tudo bem? A partir dessa data, a cada mês, a população cresceu em 75 mil indivíduos. Tá. Sabendo que as medições do tamanho da população acontecem sempre no primeiro dia de cada mês, o primeiro mês e o ano em que a população de insetos, então ó, eu vou ter aqui o mês X do ano Y, que a população passou de 1.500.000, portanto, chegou a 1.500, né? Porque se aqui a gente tem, ó, 200 mil, 1,5 milhão é 1.500.000, tá? A cada mês aumenta 75 mil, portanto, ele quer saber o seguinte, portanto, ele quer saber quando que 200 mais 75x, né, é igual a 1.500, tá? É igual a 1.500. 75x é igual a 1.300. Fazendo a continha, então x é aproximadamente 17,3, tá? 17,3. Portanto, pessoal, isso aqui vai ser atingido no 18º mês, tá? A partir de janeiro, o 18º mês é julho de 2023. Então, para essa questão, alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 76 do vestibular 2023 da Medicina ABC. Ele deu duas funções, a f e a g. A função f é afim decrescente, no sentido de leitura ela desce, aqui, ó. É como se você tivesse uma bolinha aqui, ó, e no sentido de leitura a bolinha vai descer, tá? Decrescente. Por outro lado, se você colocar uma bolinha aqui, no sentido de leitura ela sobe, tá? Então, crescente. Considerando que o gráfico da função f, que é a decrescente, passa por 0,3, então, ó, aqui, ó, 0,340, tá? 0,340. E que o gráfico da função g passa pelos pontos de coordenadas 0, 2. Então aqui é 2. E menos 2, 0. Então aqui é menos 2. Tá? Ele quer saber quanto que é f da g de 1 menos g da f de 1. Tá. Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer. Tá? Dá para saber o 1 aqui, ó. Ele quer saber quanto que é g de 1, quanto que é f de 1. F de 1 tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você, ó. F de 1 tá mais ou menos aqui, tá? Tá mais ou menos aqui. Então vai ser algo aqui em cima, tá? Esse é F de 1. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Mais ou menos aqui, tá? Esse é F de 1. Dá para usar uma semelhança de triângulo ali, né? Porque veja, a gente tem o seguinte, né? Então ali a gente tem 3 horizontal, vertical, assim como horizontal, que é 3, vertical, que é x. É isso? Deixa eu colocar 3 para 4. Ah, é o contrário aqui, né, Rodrigo? Você colocou vertical, horizontal, tá certo. Então é o contrário ali. Então ali é o contrário. Então aqui é x para 3. Então daqui a gente tira que o x é 2,25, tá? Ó, de 1 para 4, aqui é 3, tá? Aqui é 3. Então aqui a gente tem 2,25, tá? 2,25, é isso. Então daqui a gente tira que f de 1 é 2,25,
tá? 2,25. Se a gente olhar para essa função g, o 1 vai estar aqui, ó. E aí o que acontece com ele? Ele também olha para esse triângulo aqui, ó. E esse triângulo que ele olha, olha que coisa bacana que acontece com ele. Ele tem catetos 2 e 2, tá? Então, quando eu subir 3 aqui, né, aqui vai ser 1, tá? Portanto, g de 1 é igual a 3, tá? G de 1 é igual a 3. Agora, se f de 1 é igual a 2,25, então eu quero saber quanto que é g... Não, você usou azul, né, Rodrigo, para g. Então aqui eu quero saber quanto que é g de 2,25. E aí o 2,25 ele tá aqui, ó. Tá? Ele tá aqui. Então se aqui eu andar 2,25, aqui eu vou andar 4,25. Então g de 2,25 é 4,25, tá? 4,25. Muito bem. E aí eu quero saber quanto que é f da g de 1. Quero saber quanto que é f da g de 1. E aí se g de 1 é 2,25, então eu quero saber quanto que é f de 3. E aí o 3 ele está aqui. E aí perceba que na proporção a gente tem que f de 3 é 0,75, tá? Na proporção que a gente fez ali. Tudo bem? Portanto, g da f de 1 é f de 3, que é 0,75, menos g da f de 1, que é 4,25. Isso aqui dá menos 3,5, tá? Portanto, menos 3,5, menos 7 sobre 2, alternativa correta, alternativa D. Vamos resolver agora a questão número 77 do vestibular 2001 da FACISB, Medicina Barretos. Ele deu uma função cujo domínio é x maior ou igual a zero, então só vai estar no primeiro quadrante, pelo que ele colocou ali. E a função tem duas partes, tá? E seu gráfico está representado na figura a seguir. Sabendo que cada uma das partes compõe a função f, é uma função polinomial do primeiro grau, ele quer saber quanto que é f de 25 mais f de 45. Então deixa eu ampliar aqui para você, só para a gente entender o que acontece. O 25 está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você. O 25 está aqui. Então, ele vai olhar para cá, quer ver? Ó? Deixa eu colocar aqui para você. Ó. O 25 está aqui. Então, a imagem dele é aqui. Tá? Então, aqui é 25. E aqui é a imagem do 25 que eu vou chamar de M. Tá? E aí a gente pode usar uma semelhança de triângulo. Tá? Vertical está para horizontal, 12 para 40. Assim como vertical está para horizontal, fazendo a continha, daqui a gente chega que o M vale 7,5, tá? Então, esse F de 25 é 7,5. O 45, ele tá aqui, ó. Aí perceba que ele pega a segunda parte da função, tá? Ele pega a segunda parte da função. Então, agora a gente vai usar essa partezinha que está aqui, tá? E tem um detalhe, hein? Perceba que também sai do zero, tá? Só que agora eu vou usar uma outra semelhança de triângulo. Então aqui eu vou chamar de N, aí eu vou ter o seguinte. Quando eu falo vertical sobre horizontal, na verdade eu estou falando ΔY sobre ΔX, tá? É a taxa de variação da função. Então, se eu pegar aquela segunda parte, a taxa de variação da função é 24
sobre 40, tá? O 24 agora passa para N e o 40 agora passa para 45. Portanto, a gente tira que o N vale 40, deixa eu ver, vale 27, né? Vale 27, tá? O N vale 27, né? 1080 dividido por 40, tá? Então, esse F de 45 aqui, ele vale 27. Ele vale 27. 7,5 com 27, 34,5. Então, para essa questão, a alternativa correta, a alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 74 do vestibular 2025 da Santa Casa. Ele dá um gráfico, esse gráfico ele é conhecido como dente de serra, né? Se você olhar o serrote para cortar a madeira, parece, né, os dentes da serra, parece esse gráfico aí, tá? São segmentos de reta. Tem um detalhe importante nesses segmentos de reta, tá? Se a gente olhar esses triângulos aqui, ó, esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo que tem catetos 3 e 3. Então, nessa parte positiva da reta, ó, nessa parte que vai subindo da reta, nessa parte crescente da reta, o coeficiente angular dela é mais 1, tá? Por outro lado, se a gente olhar para esse triângulo aqui, ó, deixa eu pegar um decrescente aqui, ó. Se a gente olhar para esse triângulo aqui, ó, decrescente, perceba que agora aqui eu tenho 3 e aqui eu também tenho 3, tá? Só que agora, nesse caso aqui, o coeficiente angular aqui, ele é menos 1. Então, de fato, o que a gente precisa? A gente precisa ver onde encaixa o 25 e onde encaixa o 47, tá? Se a gente pegar o padrão, perceba que o padrão ele se repete a cada 6 unidades, tá? Esse é o padrão do gráfico, tudo bem? Então, a cada 6 unidades repete. Então, cadê o 25? Eu vou ter aqui 0, 6. O 25, entre 0 e 6, se eu dividir o 25 por 6, que é o padrão, então se eu pegar 25, dividir por 6, eu vou ter 4 e resto 1. O que significa isso? Que f de 25 é igual a f de 1, porque a função é periódica de período 6, tá? E f de 1, a gente sabe por aquele triângulo rosa que vale 1, tá? Por aquele triângulo rosa que vale 1. Tudo bem? Essa é a primeira parte. Agora eu vou ver o 47. Se eu fizer a mesma ideia com o 47 e ver quantos períodos completos tem lá dentro, se eu dividir 47 por 6, isso aqui vai dar 7 e vai sobrar 5. Portanto, f de 47 é igual a f de 5, tá? E o f de 5 ele está naquela parte decrescente, né? O f de 5 ele está aqui, ó. Perceba que o f de 5 para chegar em 6 só falta 1, tá? Portanto, f de 47 é igual a f de 5, que também é 1. Portanto, f de 25 mais f de 47 é igual a 2 para essa questão, alternativa B. Vamos resolver agora a questão número 17 do vestibular 2023 da função da função, ó, da Santa Marcelina. Ele dá para a gente uma função quadrática e fala para a gente que a imagem é menor ou igual a 7. Bom, se a imagem é menor ou igual a 7, então deixa eu fazer um esboço do gráfico aqui, ó. Aqui vai estar o eixo X, aqui vai estar o eixo Y, e aí eu vou entender
que o gráfico da função, ele vai ser mais ou menos aqui, ó. Vai ter esse formato aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, pronto. Aí, formato parabólico, tá? Parabólico. Perceba que a imagem é do 7 para baixo. Então, eu vou pegar aqui, ó, ponto máximo, 7, tá? 7. O que acontece? Esse 7, ele é o y do vértice, né? Como a gente bem sabe, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, nesse caso aqui, o delta é menos 28a. Substituindo o a, o b e o c na função, né? Vamos lá, na função. O a é k, o b é 8 e o c é menos 9, tá? E o c é menos 9. O delta é b quadrado, 64, menos 4ac mais 36k igual a menos 28k, tá? Então daqui a gente tira, fazendo a continha com carinho, que o k vale menos 1. E perceba que está coerente, né? Porque se o k é menos 1 e o a é k, então a parábola tem a concavidade voltada para baixo, tá? Se o k é menos 1, ele quer saber quanto que é f de menos 1, menos 1. Bom, f de menos 1 é menos 1 do k, menos 1 do domínio, mais 8 vezes menos 1, menos 9, menos 1. Vamos lá, com calma na continha aqui. Menos 1 ao quadrado dá 1, com menos 1 dá menos 1. 8 vezes menos 1 dá menos 8. Menos 9, menos 1. Portanto, a expressão final que a gente tem aqui é menos 19, né? Menos 19. Alternativa correta, alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 16 do vestibular 2023, ingresso segundo semestre da Santa Marcelina. Ele dá duas funções, f é a quadrática e g é uma função constante. Eu acho que vale a pena a gente fazer o gráfico das duas, tá? A parábola tem a concavidade voltada para cima e a gente vai entender o que é a função constante, tá? Então, como A é positivo, aqui está a parábola. Aí está a parábola. E G é a função constante. A função constante ela vai estar aqui, ó. Essa é a função G, tá? Então, deixa eu colocar aqui para você, ó. Essa aqui é a função G. Essa aqui é a função f. E aí ele fala assim para a gente: os gráficos de f e g intersectam-se num único ponto. Logo, o valor de g de 33, como g é constante, é só saber qual é a constante que define a função g. Nesse caso, quem é a constante que define a função g? É exatamente o y do vértice, tá? Então a função g, ela é constante e numericamente igual ao y do vértice, tá? Bom, vamos calcular o y do vértice. Primeiro, x do vértice menos b sobre 2a, tá? Portanto, o x do vértice é 1 sobre 2. Pronto, fazendo a continha, 1 sobre 2, tá? Então, o y do vértice é f de meio. É outra maneira da gente calcular o y do vértice, tá? Ao invés de você guardar o menos delta sobre 4a, é a imagem do x do vértice. Aí eu tenho 4 vezes 1 sobre 2 ao quadrado, menos 4 vezes meio, mais 33.
1 sobre 2 ao quadrado, 1 quarto, vezes 4 dá 1. 4 vezes meio dá 2. 1 menos 2 mais 33 dá 32. Como g é a função constante, g de x é igual a 32 para todo x, então g de 33 é igual a 32 para essa questão. Alternativa correta, alternativa D. Vamos resolver agora a questão número 15 do vestibular 2024 da Santa Marcelina. Dado K uma constante real positiva, o menor valor assumido pela função quadrática é menos 25. Então, olha só. A gente vai ter o gráfico, que é uma parábola, como o coeficiente do x quadrado é positivo. Parábola tem concavidade voltada para cima. Aqui está o eixo x. A gente vai ter mais ou menos aqui o eixo y. E aí, esse valor aqui, ó, esse valor aqui é menos 25. Deixa eu colocá-lo aqui para você, ó. Pronto. Esse valor aqui é menos 25, tá? Esse menos 25 é o y do vértice, né? Então a gente vai encontrar aquele k primeiro ali, ó. Portanto, a gente vai ter o seguinte, primeira parte da história. Menos 25 é igual menos delta sobre 4a. Então daqui a gente tira que o delta, o menos cancela, delta é igual a 100 vezes a, o a vale 4, né? Então vamos colocar os coeficientes aqui. O a é 4, b menos k, c 24, tá? Então a gente vai ter o seguinte, b quadrado menos 4ac, faz a continha com carinho, igual a 400. Como ele falou pra gente que o k é uma constante real positiva, k quadrado 784, então o k é 28, tá? K é 28. Se o k é 28, então a nossa função bonita é f de x igual a 4x quadrado menos 28x, porque o k é positivo, mais 24, tá? E aí ele pede pra gente quanto que é f de 11, né? f de 11. f de 11 é 4 vezes 11 ao quadrado, menos 28 vezes 11, mais 24. 11 ao quadrado, 121, vezes 4, 484. 28 vezes 11, 308. 484 menos 308 dá 176, com mais 24, 200. Resposta correta para essa questão. Alternativa B. Vamos resolver agora a questão número 19 do vestibular 2025 da Santa Marcelina. Ele fala assim pra gente, uma função f obedece à lei de formação, tá? Então ele tem uma lei de formação quadrática aí, sendo que é um número real maior que zero, tá? Se f de q é igual a zero, ele quer saber o menor valor que a função f assume. Bom, primeira coisa, f de q é 3q quadrado menos 3q mais q, tá? Então f de q é 3q quadrado menos 2q, tá? Isso aqui vai ser zero quando q assumir dois valores. Ou q é zero, ou q é 2 terços, tá? Como ele falou pra gente que o q é o número real maior que zero, então o q vale 2 terços, tá? Então é esse valor que a gente vai considerar para fazer a questãozinha, tá? Q é igual a 2 terços, tudo bem? E aí ele quer saber o menor valor que a função f assume.
o menor valor, eu vou até grifar aqui para você, ó. O menor valor que a função f assume é exatamente o y do vértice, tá? Menos delta sobre 4a, tá? Menos delta sobre 4a. Então vamos fazer a continha. Menos, vamos calcular o delta, b quadrado, 9, menos 4ac, que é aqui, tá? Dividido por 4 vezes a, 4 vezes 3. Então aqui vai ser o 3 aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Esse 3 aqui cancela com esse. 4 vezes 2 dá 8. 9 menos 8 dá 1. Então o valor mínimo da função, menos 1 sobre 12. A alternativa correta, alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 16 do vestibular 2022 da São Caetano. Ele fala assim pra gente: considere a função quadrática f de x igual mx² menos 3x mais n, em que m e n são constantes reais. Sabendo que o vértice da parábola que representa o gráfico da função f é o ponto menos 1, 9, ele quer saber qual é a relação entre o m e o n. Uma coisa, quando ele dá pra gente o vértice, daqui a gente tira duas informações, tá? Qual é a primeira informação que a gente tira? Que f de menos 1 é igual a 9, tá? F de menos 1 é igual a 9. Então, se eu substituir o menos 1 no lugar do x, vai ficar m, que multiplica menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes menos 1, mais n, tá? Então, daqui a gente tira menos 1 ao quadrado dá 1, vezes m dá m. Opa, eu não coloquei o igual ali, né? Faltou o igual aqui. Faltou a informação do igual aqui. E agora não falta mais. Igual a 9. Aí. Então daqui a gente tira m mais 3 mais n igual a 9. Portanto, m mais n é igual a 6. Para essa questão, a alternativa correta, alternativa D. Vamos resolver agora a questão número 17 do vestibular 2023, São Caetano. Ele deu o gráfico de uma função quadrática. Perceba que a parábola ela só toca o eixo x num ponto só, portanto aquele 2 é raiz dupla. Então a gente já pode entender que a lei de formação da f de x é algo parecido com um produto notável. Então é x menos 2 ao quadrado, tá? Aquele quadrado significa que o x menos 2 é raiz dupla da função. E ele quer saber quanto que é f de 5. Portanto, nesse caso, f de 5 é 5 menos 2 ao quadrado, que vale 9. Portanto, a alternativa correta, alternativa B. Vamos resolver agora a questão número 17 do vestibular 2024, São Caetano. O gráfico da função quadrática f é uma parábola de concavidade para baixo e vértice de abscissa igual a menos 1, conforme a figura que mostra parte do gráfico. Tá. Sabendo que f de menos 7 é menos 4 e que f de 3 menos 2 vezes f de 5 é igual a 8, ele quer saber qual é a raiz negativa dessa função. Veja, a gente pode ir por dois caminhos. Ou a gente atribui uma função quadrática f de x igual a x² mais bx mais c, pega as três informações que ele deu e a gente resolve um sistema. Ou então, a gente pode usar a propriedade da parábola, que é simetria. Deixa eu colocar aqui para você.
Propriedade simetria. Quem é a simetria? Toda simetria é como se fosse um espelho. Onde acontece o eixo de simetria? O eixo de simetria acontece aqui, ó. Ele acontece no vértice, tá? O eixo de simetria acontece no vértice. Então perceba que o menos 1, ele é exatamente a simetria, tá? Então acompanha comigo o que vai acontecer. Primeiro, se ele falou pra gente que f de menos 7 é igual a 4, é igual a menos 4, perdão. O que a simetria diz pra gente? Que a partir do x do vértice, se eu pegar um ponto a uma distância aqui, se eu pegar um ponto a uma distância aqui, é igual, tá? Então, olha só, se f de menos 7 é igual a 4, então isso implica que um f de alfa também vai ser menos 4 se alfa com menos 7 dá menos 2. Ou então, se aquele menos 1 é o ponto médio deles. Eu vou colocar desse jeito que eu acho que de repente vale a pena. Tá? Se alfa menos 7 dividido por 2 for igual a menos 1. Tá? A menos 1. Então daqui a gente tira que o alfa é igual a 5. Tá? E f de 5 é igual a menos 4. Essa é a primeira informação, então, que a gente vai usar. Se o f de 5 é igual a menos 4, então agora a gente vai usar aquela identidade que ele deu, ou aquela igualdade que ele deu. Então eu tenho que f de 3 menos 2 vezes f de 5, que é menos 4, é igual a 8. Eu estou usando aqui, ó. Ele deu esse, eu estou usando ele aqui, ó. Tá? Sendo que no lugar do f de 5 é menos 4, tá? Então daqui a gente tira que f de 3 é igual a 0. O que significa isso, hein? O que significa isso, hein? Que a raiz positiva da função é o 3. Então, esse cara que bate aqui, ó, é o 3, tá? Aquele cara ali é o 3. Ele quer saber a raiz negativa. Então, a gente tem pela simetria, eu vou chamar aquele 3 ali de x2, tá? Vou chamar esse 3 aqui de x2. Pronto, tá? Esse cara aqui é o x2. Então, a gente tem pela simetria que x1 mais x2 dividido por 2, isso aqui tem que dar menos 1. Então, daqui a gente tira que x1 mais 3 dividido por 2, isso aqui tem que dar menos 1, com carinho, fazendo a continha. Então, a gente chega que x1 é menos 5. Então, a raiz negativa é menos 5 para essa questão. Alternativa correta. Opa, deixa eu colocar aqui para você. Alternativa correta. Alternativa D. Vamos resolver agora a questão número 15 do vestibular 2025 de São Caetano. Ele fala assim: seja a equação, sendo k um número real. Para que haja apenas um número real que torna a equação verdadeira, o valor de k deve ser. Vamos lembrar? Um valor real, na verdade, isso aqui ele comete um deslize aqui, tá? Na verdade, quando ele fala um número real, significa que as duas raízes são iguais, tá? Vamos tentar acertar um pouco a linguagem aí, tá? Então daqui a gente tira que o delta é zero, tá? Se o delta é zero, então o delta é b quadrado menos 4ac, tá? 9 menos 8k igual a zero, então o k é 9
oitavos. Para essa questão, alternativa correta, alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 16 do vestibular 2026, São Caetano. Ele fala assim: seja f uma função quadrática de domínio real, tal que o produto das raízes de f é igual a menos 96 e a soma das raízes de f é igual a 4. Uma coisa. Como ele falou para a gente que é uma função quadrática, a gente tem a forma fatorada da função quadrática. F de x é igual a A que multiplica x menos x1, x menos x2, tá? X menos x1, x menos x2, tá? Primeira coisa. Agora veja, se eu fizer a distributiva, eu vou ter A que multiplica x com x, x quadrado, atenção, menos x que multiplica x1 mais x2, ó, x1 mais x2. Cadê? A soma das raízes é igual a 4. Tá? Então aquele cara ali eu sei quanto vale. Tá? Continuando aqui. Mais x1 vezes x2. Olha aqui, cadê? Olha aqui. x1 vezes x2. x1 e x2 são as raízes, certo? Então, o produto das raízes é igual a menos 96. Portanto, a gente já pode concluir direto aqui, ó, que f de x é a que multiplica x quadrado menos 4x menos 96. E aí perceba que tem o a que a gente precisa, né? O a que a gente precisa. Nesse caso, eu vou usar a terceira informação que ele deu. F de 0 é igual a menos 16, tá? Então, f de 0 é jogar o x no lugar do zero, ou o zero no lugar do x, né? Perdão. Aí aqui vai ser no x quadrado, vai ser 0, então deixa eu colocar aqui para você, ó. No x quadrado vai ser 0, no menos 4x vai ser 0, vai sobrar o menos 96. Tá? Então, f de 0 é menos 96a, que isso aqui dá menos 16. Portanto, o a é 1/6, tá? 16 sobre 96. F de x é 1/6 de x quadrado menos 4x menos 96. E aí, f de 10, que é o que ele quer, é 1/6 de 100 menos 40 menos 96 menos 36, tá? Então, é 1/6 de menos 36. Isso aqui dá menos 6. Para essa questão, alternativa correta, alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 37 do vestibular 2026 da São Camilo. A questão fala assim: o paciente ingeriu 5 ml de um xarope no qual a concentração de determinado medicamento é de 10 mg por ml, conforme consta na embalagem desse xarope. Tá. Sabe-se que a quantidade em miligramas desse medicamento no organismo do paciente após T horas é calculada através da função quadrática, sendo K a quantidade inicial de medicamento ingerida. Então vamos tirar as informações. Um paciente ingeriu 5 ml. A concentração dele é 10 miligramas por ml. E aí o K
é a quantidade inicial de medicamento ingerida. Portanto, K são 5 ml vezes 10 miligramas por ml. Então, aqui o K é 50 miligramas, tá? Então, ele ingeriu 50 miligramas, tá? Porque o K está em miligramas. Portanto, Q de T é igual a menos T quadrado menos 5T mais 50. Deixa eu já substituir o K. E a pergunta dele é após 4 horas da ingestão do xarope. Portanto, ele quer a quantidade quando T é 4, tá? Porque ele falou que é após T horas da ingestão. Portanto, aqui dá menos 4 ao quadrado. Toma cuidado que o menos é da função. 5 vezes 4 mais 50. Então, aqui é menos 16 menos 20 mais 50. Portanto, 4 horas depois, ainda tem 14 miligramas. Para essa questão, alternativa correta, alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 17 do vestibular 2021 da FAMEMA. Ele dá uma contextualização, né? Então tem a figura representando um plano cartesiano, a trajetória de uma bola que foi chutada a partir do ponto menos 5, 0, localizado no chão, e seguiu em trajetória parabólica até bater na parede no ponto Q02. Se não houvesse a parede, a bola seguia sua trajetória até o ponto 1, 0 no chão, que é esse ponto que está aqui, tá? Então, esse ponto R, 1, 0, tá? Admitindo-se que a trajetória descrita pela bola é modelada pela função quadrática f de x igual a x² mais bx mais c, ele quer saber quanto que é a mais b mais c. Sabe quem é a mais b mais c? É a soma dos coeficientes. Sabe quem é a soma dos coeficientes? É f de 1. Sempre assim, Rodrigo? Sempre assim. Só que quando o x é 1, o y é 0. É exatamente aquele ponto que está ali. Portanto, a soma deles é 0 para essa questão. Alternativa correta, alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 20 do vestibular 2023 da FAMEMA. A questão fala assim: no plano cartesiano ortogonal, a distância entre os pontos em que a parábola dada pela função intersecta os eixos em unidades de comprimento é igual a... Primeira coisa, isso aqui é uma parábola, né? Com a concavidade voltada para cima. Então, deixa eu colocar aqui para você. Isso aqui é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Aqui vai estar o eixo y. Aí. O eixo y cruza quando o x é 0, portanto aqui é 4, tá? E a função quadrática, a expressão algébrica dela é um produto notável, tá? Se a gente pegar f de x, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Ô, Rodrigo, como é que eu vejo isso? É só calcular o delta. O delta dá 0. E aí, nesse caso, f de x é 2/3 de x menos 2 ao quadrado, tá? E aí, como ele falou pra gente que, ou como ele deu pra gente a expressão, e a gente tirou a ideia de que ele é um produto notável, então a parábola ela vai tocar o eixo x num ponto só, tá? Então ela vai tocar aqui, tudo bem? E aí ele quer saber quem é aquele ponto ali de intersecção. É só fazer f de x igual a 0, e aí a gente vai ter que 0 é igual a 2/3 de x menos 2 ao quadrado. Fazendo a continha,
x é igual a 3. Então, esse ponto aqui é 3. E aí ele quer saber essa distância aqui, que milagrosamente é a hipotenusa de um triângulo retângulo com catetos 3 e 4, né? Deixa eu colocar aqui para você. A hipotenusa de um triângulo retângulo com catetos 3 e 4. Portanto, a distância pedida é 5 para essa questão. Alternativa correta, alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 14 do vestibular 2024 da FAMEMA. A questão fala assim pra gente, ele dá uma função definida por f de x igual a x² menos 2x mais 24. Considerando-se no plano cartesiano de eixos ortogonais os pontos que representam os intersectos do gráfico dessa função com o eixo x, bom, então eu vou entender que ele deu o gráfico, que ele vai dar pra gente o eixo x, e aí vão ter dois pontos, tá? Vão ter dois pontos, que são exatamente as raízes, né? x1, x2, tá? x1, x2. E aí a gente vai ter o seguinte, para aquela função quadrática, o que eu tenho? O a é 1, o b é menos 2, c é menos 24, o delta dá 100, fazendo a continha. Então x é igual, troca o sinal do b, mais ou menos a raiz do delta, divide por 2 vezes a, que é 2. x1 é o negativo, menos 4. x2 é o positivo, 6. E de menos 4 para 6, a distância na reta é esse cara que está aqui. E aí a distância pedida é 10 para essa questão. Alternativa correta, alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 16 do vestibular 2026 da FAMEMA. A questão fala assim para a gente, ele dá duas funções e ele fala que os zeros são iguais. E tem o 3 como vértice ali, ó. Atenção para isso. Se o 3 é o vértice, então significa que essa distância que está aqui, deixa eu até colocar aqui para você, essa distância que está aqui é igual a essa distância que está aqui, porque o vértice é o ponto médio. Essa é a primeira parte, tá? Então a gente tem aqui, ó, deixa eu até colocar de rosa aqui para você, ó. Aqui a primeira raiz é o 0, então aqui a segunda raiz é o 6, tá? É o 6. E aí, se o 6 é uma raiz, então, ó, primeira parte da resposta. Para x igual a 6, a gente vai ter o seguinte, m vezes 6 ao quadrado mais 24 vezes 6, isso aqui dá 0. Então, daqui a gente tira que o m é menos 4. Pronto, encontramos o valor do m, tá? Encontramos o valor do m. É a primeira coisa. Opa, saiu aí, pronto, saiu aqui, deixa eu voltar aqui para você. Deixa eu voltar, voltou. Aí, pronto, voltou. Então, m é menos 4, tá? Isso aqui foi na função f, tá? Agora na função g. Na função g eu vou ter n vezes 6 ao quadrado menos 8 vezes 6 igual a 0. Então daqui a gente tira que o n é 48 dividido por 36, 4 terços, tá? 4 terços, pronto. Tudo bem? E aí, veja, ele quer saber o tamanho do segmento CD. Se a gente olhar C, ele é o ponto máximo da função f. Então, ele é o y do vértice. Na verdade, o ponto C, deixa eu olhar aqui para você. O ponto C, ele vai ser calculado a partir da f de 3. E aí, quem que é f de 3? É 9
m mais 72. Então, é 9 vezes menos 4, mais 72, portanto, 36. Então, vem aqui para cima, aqui eu tenho que esse cara aqui atinge a altura 36. Agora eu vou olhar para o D lá embaixo. D é na função G. Então, agora D é G de 3. Se é G de 3, então é 9n menos 24. 9 vezes 4 terços dá 12. 9 vezes 4 terços menos 24. Então, isso aqui dá menos 12. E aí, esse cara aqui embaixo, ó, esse aqui é menos 12. Portanto, o segmento CD vai do menos 12 até o 36, né? Vai do menos 12 até o 36. Portanto, a alternativa correta, 48. Para essa questão, a alternativa correta, C. Vamos resolver agora a questão número 78 do vestibular 2022 da FAMERP. A questão dá uma tabela, ele relaciona x e y, e ele fala que x e y nessa tabela é relacionada por uma função quadrática, tá? E aí ele quer saber quanto que é c elevado a mais b. Aqui não tem jeito, tá, pessoal? Tem que fazer um sisteminha. Só que a gente vai passar algumas ideias para o sistema. Ó, se eu tenho y igual a x² mais bx mais c, quando x é 1, o y é 16. Então eu tenho 16 igual, substitui o 1 no lugar do x, a mais b mais c, tá? Quando o x é 2, é 17. Então 17 é igual 4a, porque fica 2 ao quadrado, 4 vezes a, 4a, b vezes 2, 2b mais c. E a outra equação é com 20. Então eu tenho 20 igual a 9a mais 3b mais c, tá? Mais c. Bom, primeira coisa. Agora eu vou olhar para essas equações duas a duas. Então eu vou olhar para essas duas primeiro. E aí depois eu vou olhar para essas duas. Porque perceba que o c está constante, tá? Então o que eu vou fazer vai ser a subtração das duas. Então, ó, aqui eu vou subtrair, aqui eu vou subtrair. Se eu fizer a primeira subtração, eu vou ter 17 menos 16 dá 1. 4a menos a, 3a. 2b menos b mais b, c com c dá 0, tá? Agora eu vou olhar na segunda e na terceira. 20 menos 17, 3. 9 menos 4, 5. 3 menos 2, 1. E agora eu vou olhar para essas duas aqui e vou fazer a subtração de novo. Porque daí o b, ele cancela. E aí se eu subtrair, eu vou ter 3 menos 1, 2. 5 menos 3, 2a. Então daqui eu tiro que o a vale 1. Se o a vale 1, o b é menos 2. E daqui a gente tira, fazendo a continha, que o c vale 17. Olhando lá na primeira equação, tá? Portanto, c elevado a mais b é igual a 17 elevado a menos 1, que dá 1 sobre 17. Alternativa correta, alternativa E. Vamos resolver agora a questão número 76 do vestibular da FAMERP 2023. A questão fala assim pra gente. Seja f uma função polinomial do segundo grau dada por f de x igual a x² mais mx mais p. Se o gráfico dessa função no plano cartesiano intersecta o eixo x nos pontos de coordenadas raízes
menos 2, 0, 4, 0. Se eu tenho as raízes, eu consigo a função, forma fatorada dela. F de x é igual a que multiplica x menos x1, x menos x2. Se eu olhar para f de x, perceba que o número que multiplica o x quadrado é 1. Então o a vale 1. Perceba que a primeira raiz é menos 2. Então fica x menos 2. E a segunda raiz é 4. Então fica x menos 4. Menos com menos dá mais. Então eu vou ter x mais 2. X menos 4. Distributiva. X com x. Pronto. Tá? Então a função é x² menos 2x menos 8. Compara. O m é quem multiplica o x. O m é menos 2. O p é o termo independente, menos 8. Ele quer a soma deles. A soma deles, menos 10. Alternativa correta, alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 80 do vestibular 2024 da FAMERP. A questão fala assim para a gente: considere a função quadrática, a equação quadrática sendo C um número real, que faça com que a equação tenha duas raízes reais distintas não negativas. Bom, primeira coisa, se tem raízes não negativas, então a gente tem que x1 é maior ou igual a zero, x2 é maior ou igual a zero, e aí eu tenho que x1 vezes x2 é maior ou igual a zero. Portanto, cadê? Tá aqui. Portanto, o produto das raízes, que é C sobre A, que é C, é maior ou igual a zero. Tá? Maior ou igual a zero. Se a gente olhar para as alternativas, a única que tem o C maior ou igual a zero é a alternativa A. Tá? Agora a gente vai comprovar por que tem que ser o C menor que 4. Segunda parte, ele quer raízes reais, né? Então, o delta tem que ser maior que zero, tá? Porque é raiz real distinta. Então, o delta é b², 16, menos 4 vezes A vezes C. 16 menos 4C maior que zero. Resolvendo a desigualdade com carinho, C menor que 4 e maior ou igual a zero. Para essa questão, alternativa correta, alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 80 do vestibular 2025 da FAMERP. Tá chovendo aqui, tá? Então a gente tem o seguinte: o lucro em reais de uma empresa, em função do número X de empregados que nela trabalha, é dado por esse L de X que está aí. De acordo com tal modelo, o lucro máximo que essa empresa pode obter é igual a, primeira coisa, eu vou melhorar esse LX, tá? Esse LX é menos X, que multiplica X mais 820, tá? Se a gente pegar o gráfico dela, é uma função quadrática, com a concavidade voltada para baixo. Perceba que uma das raízes é o zero, então aqui vai ser zero, tá? Aqui vai ser 820. Na verdade, o 820 aqui é negativo, né? Deixa eu corrigir aqui, ó. Eu coloquei o menos para fora, tá? Então aqui é x menos 820, tá? X menos 820. Isso. E o máximo dela é no y do vértice, que é exatamente o ponto médio entre 0 e 820, que é 410. Portanto, o lucro máximo é L de 410. Fazendo a continha, é menos 410 vezes menos 410
Isso aqui dá 168.100 para essa questão. Alternativa correta, alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 79 do vestibular 2022 da Medicina ABC. A questão fala assim para a gente: representado em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola que intercepta o eixo das abscissas no ponto 1, 0 e tem vértice no ponto menos 3, 4. Acompanha comigo aqui, ó. Acompanha comigo aqui, ó. Aqui é 1. Aqui é 3. Aqui está o eixo Y. Aí lembra que no vértice tem o eixo de simetria. Então, olha só o que vai acontecer. Essa distância aqui, que é 2, é igual a essa distância aqui, tá? Então, essa distância é igual a essa. Portanto, a outra raiz é 5, tá? A outra raiz é 5. E aí a gente tem as raízes. Portanto, para essa função, a forma fatorada é a que multiplica x menos 1, x menos 5. Certo? Como é que eu encontro A? Pelo ponto que ele deu. E ele falou pra gente que se o x for 3, agora é o vértice que está trabalhando. A imagem dele vai ser menos 4. Tá? Então fica A que multiplica 3 menos 1, 2. 3 menos 5, menos 2. Então, 4 igual a menos 4A. Então, daqui a gente tira que o A vale 1. O A vale 1. E se o A é 1, ele quer saber a intersecção do eixo das ordenadas, né? Então ele quer saber f de 0. É 1 vezes 0 menos 1, 0 menos 5, tá? Portanto, f de 0 é igual a 5 para essa questão. Alternativa correta, alternativa